nós vamos começar mais uma vez o nosso culto terapêutico ao Senhor. Nós vamos estar mais uma vez estudando, trocando ideias, conversando sobre a revelação de Deus que a gente encontra na Bíblia, né? A revelação que Deus sempre manifestou e que sempre e até hoje, né, se manifestou, e a gente pode encontrar muito dela no texto bíblico, muito, né? Acredito que o que Jesus revelou como sendo a máxima revelação é exatamente dentro do muito de Deus, aquilo que interessaria de maneira mais específica para as nossas necessidades, para a nossa existência, para o nosso conhecimento, né? Mas é muito mais, vai muito mais além, porque tem muita coisa que Deus atua na vida da gente e a gente nem sabe, né? Mas ele atua, é uma atuação dele. E não era importante a gente saber, a não ser saber que ele tem atuado. Pronto, ele tem atuado por amor a todos nós, e isso é suficiente para a gente saber, né? Agora, como vai ser feito isso, aí não é tão essencial. Então, tem muito mais na revelação de Deus que não está muito explicado e que também não faz diferença se não está bem explicado. Tá bom? O importante é que ele ama, é que ele quer o melhor para nós, é que o que ele puder fazer para a salvação máxima de pessoas, não robôs, mas de pessoas, ele já tem feito e ele vai continuar fazendo. Diante disso é que o Salmo 119, versículo 41, o texto bíblico diz assim: venha também sobre mim, o salmista pedindo, venha também sobre mim a tua benignidade, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Tá? E aí, na paráfrase terapêutica, a gente diz o seguinte: somos bem-aventurados, sempre, né? Pois o Senhor naturalmente, espontaneamente, sem que tenhamos de pedir ou clamar. Olhe, isto é um dos pontos básicos da diferença entre o nosso Deus e o Deus que possa existir e que seja pagão, né? Aquele Deus que as pessoas têm crido que para atuar ele precisa ser implorado, ele precisa ser clamado, ele precisa ser abusado, né? Para que ele possa agir, para que ele possa atuar na vida da gente. Então, somos bem-aventurados, pois o Senhor naturalmente, espontaneamente, sem que tenhamos de pedir ou clamar, tem derramado sua benignidade sobre nós, tem nos dado sua salvação depois que quisemos, né, o novo nascimento. Depois que demonstramos querer, né, o novo nascimento, o arrependimento, que é ele que opera. Tudo isto e muito mais, conforme a verdade da sua revelação mencionada em sua palavra. Tá? Então, somos bem-aventurados por causa disso também. Existem muitos outros fatores que fazem com que sejamos e entendamos que somos bem-aventurados. Assim, é que a gente tem nos cultos, né, das manhãs, nós temos procurado entender sobre esse amor de Deus, né? Não parece fácil de entender, mas numa maneira limitada, preconceituosa que nós temos, essa visão intolerante, essa visão egoísta, essa visão contaminada pelo pecado, né? Fica difícil a gente compreender muito bem esse amor. Tanto é difícil, né, que a gente vai ver o que é que Moisés entendeu sobre esse amor em relação aos cananeus, né? O que é que ele entendeu de Deus diante dos cananeus que estavam ali? O Deus que a teologia de Moisés, né, entendia um Deus
que para dar a eles a terra de Canaã, precisava matar todas aquelas pessoas. Não é essa a nossa visão? Não é esse o nosso entendimento? Então não temos nem que criticar de Moisés. Pois o Deus mencionado pela Bíblia, na revelação divina e em Jesus, mostra que Deus daria aquela região, aquele lugar, não é, Canaã, ao povo de Israel, sem necessariamente ter que matar aquelas pessoas que eram também amadas de Deus. Difícil de entender, né? Nessa cabecinha nossa é muito complicado, né? A gente é a lá Pedro. A gente quer a arma na mão para impor o que nós entendemos ser a vontade de Deus, né? Nós temos essa síndrome de Pedro. Temos que estar com a espada na mão. Temos que brigar. Temos que lutar para poder Deus fazer aquilo que Deus quer fazer. Esse é o Deus pagão, né? Isso é próprio do paganismo. O Deus que a Bíblia ensina é aquele Deus que concede tudo isso sem necessariamente ter que fazer sofrer as pessoas que ele ama. Inclusive você, inclusive, digamos, a adversidade, aqueles que são contrários, não é, a você e ao que você pensa. O Deus da Bíblia, o Deus da revelação, não precisa da morte de ninguém para ser vitorioso naquilo que ele se propõe fazer. É complicado, não é fácil não. Nessa cabecinha nossa, é muito difícil, tá? Então, o que é que ele faz para nos ter perto dele, né? Isso é uma das nossas preocupações, nossos interesses, mas nós que eu falo aqui não é somente eu, não é somente você, não. O que é que ele faz para ter o mundo perto dele, o mundo que ele ama, as pessoas todas que ele ama? O que é que ele faz, né? Aí eu tenho duas palavras aqui. A primeira é tolerância e a segunda é respeito. A gente está longe disso, muito longe, né? Tolerância e respeito. Tolerância é amar, aceitar como o outro está. Isso é tolerância. Amar, aceitar como o outro está. Conviver com o outro diferente. E respeitar é amar, aceitar como o outro é. Isso é respeito. Estamos muito longe disso, né? Muito longe. Lembra da síndrome de Pedro? Muito bem. Vou até anotar isso aqui porque tem tudo a ver conosco. Síndrome de Pedro. Síndrome de Pedro, né? A vontade de Deus só acontece se eu empunhar a espada e sair por aí ferindo as pessoas que Deus ama. Isso é a síndrome de Pedro. Isso é mente talibã. Mente talibã. E temos muito disso. Muito, né? Tolerância e respeito. Então são as duas palavras que resumem, né, o que Deus tem feito para ter a gente perto dele. Tolerância e respeito. Vamos falar sobre o culto a Deus. Temos aqui mais um grande exemplo de culto a Deus, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar nos comentários do culto de hoje. E aqui. Então, o culto verdadeiro a Deus, que eu acho que é isso que interessa para a gente, né? A gente, às vezes, não está muito disposto a pagar o preço, mas acredito que essa seja a nossa vontade, porque, guiados pelo Espírito, essa deve ser a nossa vontade. Então, o que é o verdadeiro culto a Deus? Será que é aquele blá, blá, blá do domingo? Será que é aquelas cantorias, aquelas dengações que a gente faz, aqueles elogios, aquelas promessas, né, infindáveis, que na verdade termina muitas vezes a gente mesmo sabendo que a gente não é capaz de metade daquilo, né? Não é capaz nem de pouca coisa daquilo tudo que a gente diz, que a gente promete, né? Será que esse é o verdadeiro culto a Deus? Verdadeiro culto a Deus é ser luz do mundo. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Luz do mundo.
né? Um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus é ser luz do mundo, ser luz nas trevas. E aqui tem o exemplo de Jesus. Jesus foi chamado de beberrão, amigo de pecadores. Sabe por quê? Porque ele era e atuava como luz do mundo. Luz do mundo, lá dentro, né? Lá dentro onde havia falta de luz, lá dentro onde precisava dele, não do lado de fora julgando os que estão lá, mas lá dentro, participando com eles, convivendo com eles, sendo bênção para eles, não perseguindo eles, não criando situações angustiantes para eles, mas com eles, perto deles, convivendo com eles. Olha outra coisa que nós estamos muito longe. Então, nós estamos muito longe de um verdadeiro culto a Deus. Aquela conversaria que a gente faz, todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, né, num determinado lugar, aquilo não tem nada de culto. O culto é lá dentro, onde eles estão, sendo bênção para a vida deles, sendo um instrumento da ação de Deus para o coração deles, para a existência deles, mesmo apesar deles. Não é a mesma coisa Deus com a gente, apesar da gente? O que merecimento eu tenho? Que dignidade eu tenho? E Deus me ama, e Deus faz tanto por mim. Deus quer fazer a mesma coisa com eles através de você, através de mim, através dos salvos. O verdadeiro culto a Deus não é o blá, 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 todo mundo junto, não. O verdadeiro culto a Deus é lá dentro, sendo luz na convivência com eles, fazendo a diferença, sem julgá-los, sem condená-los, mas sendo bênção, crendo que o Espírito faz a obra na vida deles a partir da nossa convivência com eles. Olha o culto a Deus o que é. Estamos longe, não estamos? Nossa vaidade, nossa prepotência, nossos preconceitos não permitem que a gente vá lá dentro ficar com eles, não. A gente tem medo da gente e tem medo da língua dos outros. Isso é ser o verdadeiro culto a Deus. Sem julgamentos e condenações. As pessoas saberem que você é diferente. Não é você falar, não. É você viver. A diferença aí também não é sendo arrogante e eles não arrogantes, não. A diferença aí é estando com eles, mas tendo uma maneira de Jesus de estar com eles. Tendo uma maneira cristã de estar com eles. Entende? Então esse é o verdadeiro culto. E ainda assim, gostarem de ter você por perto. Aí é que está a diferença. O verdadeiro culto a Deus é quando você é diferente e eles amam estar com você, gostam de estar com você, preferem estar com você. Esse é o culto a Deus, né? Você confiar na triatuação do Espírito. Só Ele convence, converte e santifica. Só Ele. Então, é largar de ser aquele que quer convencer as pessoas, não é, do que elas são ou deixam de ser. Não é esse seu papel. Não é? Convertê-las, fazê-las ser, entre aspas, crentes. Não é esse o seu papel. Santificá-las, fazê-las, né, dedicadas, envolvidas. Não é esse o seu papel. Não tem nada a ver com você isso. O seu papel é ser luz no meio deles e acreditar e descansar de que o Espírito sabe fazer a obra dele muito bem, muito melhor do que o que você pode te oferecer de melhor nisso, né? Se isso não acontece, né, se você não é luz lá fora, como Jesus era, então aquele culto blá, 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 não significa nada, não vale nada, não tem nenhum valor para Deus. É como você elogiar a mãe e desprezar o filho, não vale nada, não significa nada para a mãe, não significa nada para Jesus. Tá? A melhor adoração é ser bênção de Deus às outras pessoas. Essa é a verdadeira, a melhor adoração ao Senhor. Tá bom? Vamos aqui para
o texto bíblico. Nós estamos no capítulo 4 de Colossenses. Estamos encerrando, né, a carta aos Colossenses. Estamos vendo a possibilidade, ainda não é certo, ou de estudarmos na sequência, depois de Colossenses, estudarmos o livro de João, ou irmos para o livro do Apocalipse. Tá? Estamos aí analisando. Muito provavelmente seja melhor primeiro estudar João, para depois ir para o Apocalipse. Tá? Por causa de uma carência que o Apocalipse tem e que João pode oferecer muito bem, para quando a gente for para o Apocalipse, a gente poder compreender melhor o que está por lá. Tá? Mas estamos analisando aí direitinho e quando terminar Colossenses, a gente vai para um desses dois. Colossenses 4. Já vimos o versículo 1, não é? A partir do versículo 2 estão aí instruções finais, né? Finais, deixa eu consertar aqui, finais de Paulo, né? Instruções finais de Paulo para aquela igreja. Então ele coloca aqui, depois dessas instruções finais, vem aqui as saudações finais. Tá? Aí ele coloca assim, começando essa parte. Ele diz, olha, queridos irmãos de Colossos, né? Tíquico, o irmão amado. Tíquico era um companheiro, né, das pregações de Paulo, e ele coloca aqui, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Muito provavelmente Tíquico era alguém que estava numa liderança especial dentro do trabalho que Paulo estava fazendo. Tíquico era um desses pastores, né, um desses líderes espirituais da escolha de Paulo para ajudá-lo no ministério que ele estava realizando. Então, fiel ministro e conservo no Senhor. Então, veja só, fiel ministro, isso é um prêmio, né? É um elogio premioso que Paulo está dando para aquele servo do Senhor. E conservo no Senhor, ou seja, eu sou servo e ele também é um servo do Senhor, na obra do Senhor, vos fará conhecer a minha situação. Ele está indo aí para o meio de vocês, eu o estou enviando, ou ele tem uma obra aí entre vocês, ou na região onde vocês estão, não é? Ou vai passar por aí, e ele, quando estiver com vocês, ele vai falar sobre como eu estou. Como é que Paulo está nesse texto aqui de Colossenses? Paulo está em Roma. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma. Já falamos sobre essa prisão de Paulo, não é uma prisão como a gente conhece, né, por aí. É uma prisão mais específica. Digamos que era uma prisão política, era uma prisão para atender às intransigências dos religiosos judeus. Né? Os judeus, em nome de Deus, exercia onde tinha domínio, né? Onde era permitido que a sinagoga, que o sinédrio pudesse governar. Então, eles, com esse poder na mão, olha, a coisa pior que tem é religioso com poder na mão. Entendeu? É um problema gravíssimo, né? Porque para a vida deles já há uma confusão do que seja a vontade de Deus. Imagine para governar os outros, né? Veja só, para si próprio já não entende bem, já é confuso saber a vontade de Deus, e para governar os outros, aí o problema farisaico bate forte. E aí, por que Paulo estava preso? Por causa desse poder que foi dado aos religiosos lá do judaísmo. Então, Paulo estava preso porque não atendia, né, a visão pessoal, a visão, entre aspas, religiosa deles. Então, Paulo era como que, para Roma, um preso político. E, sendo assim, Paulo tinha um policial, um guarda, né, do exército romano, que o acompanhava onde ele fosse, mas não ficava dentro de um quadrado lá e com grades, essas coisas não. Era livre, né? O qual vos envio, ele falando, o qual vos envio para este mesmo fim.
né, para passar essas informações. Talvez não só aos Colossos, mas a outras igrejas também. O qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele conforte os vossos corações. É o entendimento de Paulo de que o sofrimento dele estava angustiando aqueles cristãos em Colossos. Então eu vou passar para vocês as minhas informações de que as coisas estão bem, estão, né, dentro do controle. E mesmo preso, eu estou com liberdade para fazer a obra do Senhor. Então, essas informações serão passadas para vocês e vocês vão estar mais confortados, né, sabendo disso que está acontecendo comigo. Tá bom? Então, essa é o versículo 7 e 8 de Colossenses 4. Vamos falar aqui um pouco sobre incômodos que deveriam, né, coisas que deveriam nos incomodar. Deveriam. Não nos incomoda, não. O nosso cristianismo é tão mínimo, é tão pequeno, né? A nossa ansiedade de servir e de obedecer e de atender, imitar a Jesus, é tão pequena, uma coisa tão mínima, que essas coisas e outras, né, que já mencionamos e outras que ainda nem mencionamos, não nos incomoda. A gente dorme como é que diz? Sono de anjo, sono, né, que é como se nada tivesse acontecido. Para a gente está tudo normal. Não temos muita preocupação se as pessoas no mundo estão salvas ou não salvas. Isso não nos incomoda. Se elas estão vendo bom testemunho ou mau testemunho da nossa parte, isso não estamos nem aí. Entendeu? Essa não é a nossa preocupação. Então, um desses incômodos, né, e eu queria mencionar aqui, é o seguinte, veja só. Veja essa gravura que está aqui. Né? Veja só, nessa gravura, isso é uma charge que explica bem o que aconteceu na África no final do século passado e o começo desse. O final do século XIX para o começo do século XX. Né? E é importante lembrar que isso aí foi executado por países cristãos. E naquela época, o cristianismo não era como hoje, porque hoje, depois do desenrolar dos tempos, com o crescimento de outras religiões e o crescimento do ateísmo, então os países chamados democráticos assumiram que eles não têm religião, assumiram que eles eram laicos, nações não religiosas, para poder era uma maneira de respeitar as religiões que conviviam dentro de cada país e que não era do cristianismo. Então, esses países se tornaram laicos. Mas nessa época aí que ocorreu tudo isso aí, os países eram declarados cristãos, né? Católicos, protestantes, cristãos. Era um orgulho, era uma vaidade que se tinha. Pois bem, mesmo e apesar e por causa dessa vaidade, né, aí estão muitos, não estão todos não, mas muitos dos países que de maneira gananciosa e de maneira diabólica, cada um pegou uma faca, isso aí é da ilustração que você está vendo, viu? Pegou uma faca para dividir a África. Em nome de Jesus. Mas o dividir aí não era para dizer assim, olha, queridos, a África é grande, a gente vai fazer o seguinte, é um país, é um continente sofrido, é um continente que nós, cristãos, né, já estivemos roubando à força o povo, para escravizar, e a gente se enriqueceu, não é, com essas riquezas da África. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir para cada um de nós cuidar, não é, de maneira cristã, amorosa, cuidarmos da África, cuidarmos de cada parte. Não foi essa a ideia, não.
Esses cristãos aí, talvez foi até no culto que eles estavam realizando juntos, né? No culto que ele todo mundo cantando, vibrando, levantando a mão, pulando, aquelas coisas que a gente acha que é ideal, né? Talvez foi no culto. Eles pegaram depois do culto, ou por causa do culto, ou em maneira de cultuar a Deus, pegaram o mapa da África e com cada um com sua ganância, com a sua vontade de explorar o máximo, de assaltar aquele país, eles pegaram e dividiram a África. Acharam pouco o que fizeram antes, porque isso não nos incomoda. Faríamos a mesma coisa que eles. Entendeu? Não nos incomoda. Eles então pegaram a África, o mapa, e cada um com sua faca, né? A faca aí é só ilustrativa, né? Foi lá dividir. Eu quero essa parte. Uma outra ilustração que eu vi dizia assim: eu faço questão, porque eu cheguei primeiro lá, eu faço questão que seja uma terra que seja assim, assim, assim. O outro lá gritou: não, eu quero uma terra que tenha um rio, onde eu possa fazer isso, fazer aquilo outro. Não, eu quero uma... Entendeu? A ganância de cada um desses países cristãos fizeram isso. Aqui tem alguns países. Aí tem Portugal. Tinha país mais cristão do que Portugal naquela época, né? Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália. Existia, será que existia naquela época? Existia sim, né? A América. Vamos ver aqui uma outra gravura que tem a ver com isso aqui, veja só. Aí você vai ver que a América não ficou de fora não, veja cá. Então você vê, o continente europeu todo esburacado, muita grana acumulada por causa disso, né? Muita grana acumulada na Europa e muita grana acumulada na América. Tudo cristão aí, viu? Ninguém está falando aí de país ateu, de país comunista, de país muçulmano, de país hinduísta. Ninguém está falando desses países, não. Estamos falando de países cristãos. Nós, não é eles não, nós. Isso deveria nos incomodar. Isso. Essa vergonha, esse mau testemunho, esse assalto, essa bandidagem nossa, cristã, isso deveria nos incomodar. Isso deveria nos fazer ficar envergonhados, em vez dessa prepotência toda que a gente tem, dizendo que está fazendo as coisas para Deus e para defender Deus, isso deveria nos envergonhar. Isso deveria nos envergonhar diante de Deus. Deveria nos envergonhar diante do mundo, da humanidade, das pessoas, da história da humanidade. Mas não. A gente age como se nada tivesse acontecido. Mas pior ainda do que isso, a gente não dá um passo para consertar o erro que cometeu. Um passo a gente não dá. Recentemente, a Alemanha diz ela que reconheceu o genocídio que ela cometeu lá na África. Diz ela que reconheceu. Aí pegou um dinheirinho lá que estava sobrando lá nas contas, pegou um dinheirinho lá e mandou pegar. Olha o dinheiro aí, pessoal. Mandou para lá. Não sei nem se mandou, né? Porque às vezes fica só na conversa e o tempo passa e não sei nem se mandou, mas disse que ia mandar. Isso não é ressarcir. Isso não é ressarcir. Entendeu? Então isso deveria nos envergonhar. Em vez da gente ficar nessa vaidade, né, nesse orgulho, nessa busca de brigar por Jesus, a gente deveria estar envergonhado, cabeça baixa, ajoelhados, com a cara enfiada no chão, de vergonha, não só diante de Deus, mas diante do mundo, pedindo desculpas à África, aos africanos. Eles estão espalhados pelo mundo, maltratados, mal cuidados.
Depois venham lá e dizem assim, olha, vamos mostrar como o protestantismo enriquece, como o protestantismo é bom para a economia do mundo. Uma conversa. Eles são ricos lá porque eles são assaltantes, porque eles são ladrões, porque eles roubaram a África e outros países. Não é por causa do cristianismo, não. Porque o papel do cristianismo é distribuir e não aumentar a miséria. O verdadeiro cristianismo, ele distribui, ele faz com que diminua a miséria, ele faz com que diminua a pobreza e não enriqueça uns em cima do sofrimento dos outros. Esse é o verdadeiro cristianismo. E aí é o contrário. E não são. A gente não pode dizer assim, eles fizeram isso, não. Nós fazemos isto. O capitalismo que a gente alimenta, não é? O mamon, o sistema de mamon que a gente sustenta, faz com que a gente repita a África aí todos os dias. Na nossa vizinhança, no nosso mundo, no nosso país, no nosso continente, em qualquer lugar do mundo. Tudo em nome de Jesus. Tudo usando o nome de Deus. Então, isso deveria nos incomodar. Isso deveria nos envergonhar. A nossa oração não era para ficar pedindo coisa a Deus, não. Não era para dizer a Deus, Senhor, castiga aquele povo, porque aquele povo não te obedece. A gente não tem isso? Castiga aquele povo, porque aquele povo não faz... Em vez de a gente estar com essa arrogância, essa prepotência doentia, a gente devia estar pedindo desculpa, Senhor, nos perdoe por essa bandidagem que a gente fez contra os teus filhos africanos. Que a gente fez e que a gente tem feito todos os dias, no mínimo com o nosso silêncio. Entendeu? Isso deveria nos incomodar. Isso deveria nos deixar angustiados. Olha essa gravura que está aqui. Tudo tirado da África. Claro que não é só a África, não. Eles tiraram também de outros países também, né? Mas aí está ilustrando a África cavada, roubada, assaltada. E eles lá aos montes de riqueza, porque tiraram daí em nome de Jesus. Ok, isso deveria nos incomodar. Não vai incomodar, né? O cristianismo que a gente desenvolve não se angustia com isso, não. A gente está preocupado com outras brigas. A gente está preocupado com outras vaidades, outros orgulhos. A gente precisa mostrar para o mundo que nós somos fortes. Para que mais força do que isso? Não precisa nem te provar mais nada, não. O que já fizemos já mostra isso facilmente. Quem somos nós? Quem somos nós? Claro que o cristianismo é formado... Vamos falar um pouquinho lá na frente sobre isso. O cristianismo tem o seu lado podre e seu lado bom. O lado podre é o joio. Isso aí é produzido pelo joio, porque o verdadeiro cristão não faria isso. Não faria e teria vergonha disso. E tem vergonha disso, tá? Muito bem. Aí a gente vai para essa opinião aqui. Aí é que vai entrar também talvez até uma continuação, né, disso que deveria nos incomodar. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, irmã Ivete. Bom dia. Ok, então veja aqui, a opinião cristã, né? Já falamos aqui, sobre as 3 peneiras, né? Que ontem nós falamos. Antes de dizer alguma coisa, passe o que você vai falar pelas 3 peneiras. É verdade? Traz bondade? É útil, né? Então, as 3 peneiras. Mas o que eu queria destacar hoje é isso aqui, ó. Um recado que eu li. Diz assim: a presença e atuação do joio faz a igreja cristã ser formada pelos verdadeiros e melhores seguidores de Jesus e também pelos falsos
e piores imitadores dele. E por causa disto, tenho encontrado mais cristianismo fora das igrejas que a convivência delas, que na convivência delas. Isso eu li e me incomodou. Mas está repleto de verdade isso aí. Fiquei meio angustiado com isso. Mas isso aí está assim de verdades. Assim. A presença e a atuação do joio faz a igreja cristã ser formada pelos verdadeiros e melhores seguidores de Jesus e também pelos falsos e piores imitadores dele. E por causa disto, tenho encontrado mais cristianismo fora das igrejas que na convivência delas. Tá? Na verdade, tem isso. Faz parte também do amor de Deus não colocar fora o joio. E com isso há um preço. Aí, o cristianismo paga um preço. Tá? Paga um preço. Primeiro porque a gente nem saberia identificar de imediato. Tem muito joio aí com cara de trigo, né? Uma carinha de trigo, aquela carinha aqui, né? E aí a gente passaria. E tem muito trigo, né? Muito trigo que com sua imaturidade parece joio. Então como é que vai botar fora, né? Com a ideia de que, primeiro que hospital você não coloca fora os doentes. Pelo contrário, o hospital tem que estar aberto para receber. Agora, há um preço. Qual é o preço de um hospital? Tem muitos lugares que não pode haver visitas, não pode entrar pessoas, existem doenças contagiosas, há perigos de uma série de doenças, há perigos de... Não tem esses negócio dessas bactérias que tem aí nos hospitais. Então, tudo isso são perigos. É o preço de não rejeitar doente. Hospital que rejeita doente, bom... Isso existe muito, né? É o capitalista, mas isso aí é coisa do diabo. É coisa do diabo, né? Uma coisa de Deus é um hospital aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque o hospital é aquele lugar de gente doente, né? Então, esse é o preço de um verdadeiro hospital. Então, a presença e a atuação desse joio dentro da vida da igreja. O mundo lá fora, né? O mundo lá fora que eu digo, que também é muito cheio de preconceito esse negócio que eu falo, né? Mas as pessoas que não são cristãs, quando ela olha para o cristianismo, ela vê o que ela vê. O que é que ela vê? Ela vê a ovelha ou ela vê o bode? Ela vê o trigo ou ela vê o joio que parece que toma conta do mundo todo? Entendeu? Então, eles têm razão deles. Eles entendem que cristianismo, não é o joio. Não é isso que a história registra? Né? Vai ler a história do cristianismo para você ver. Né? Sem a fantasia, porque há muita fantasia também. Mas vai ler a história do cristianismo no mundo. Não é? O que é que aconteceu antes da Idade Média? O que é que aconteceu na Idade Média? O que é que aconteceu na Idade Moderna na Europa? O que é que aconteceu depois disso, não é? Para o mundo todo? O cristianismo está lá presente, dando mau testemunho, prejudicando, sendo um câncer para a humanidade. Então o mundo vai ver o quê? O cristianismo desse jeito. Não aparece o trigo com a imitação de Jesus. Aparece sempre o joio, imitando o diabo. Entendeu? Então o cristianismo é isso aí. Né? O mundo vê isso. E Deus está querendo alcançar o mundo. E o que ele tem nas mãos é o cristianismo. Quer dizer, entre outras coisas, né? Mas tem também o cristianismo. Então, que propaganda nós temos passado para o mundo, né? Com isso que somos, com isso que a gente tem sido, tá? Vamos aqui para o Facebook, vamos ver o que é que o Facebook tem e que nos serve hoje. São quais os temas que tem para que as pessoas possam escolher um tema e a gente poder conversar sobre eles amanhã. Deixa eu ver aqui.
Pronto, aqui estão os temas, né? Ou esse ou qualquer outro tema que a pessoa queira escolher. Aí a gente pode conversar numa próxima oportunidade, porque às vezes o tempo não permite que a gente converse sobre um ou outro tema. Aqui a imagem que tem aqui atrás, nós temos, se eu sair um pouquinho aqui, ok? Então, aqui atrás nós temos Jesus, né, conversando com as pessoas e passando a elas seus ensinos, respondendo a elas suas questões e assim por diante. Então, é Jesus numa conversa sem reclames, sem críticas, sem condenações. Olha aí, as pessoas tendo prazer de estar ouvindo Jesus. Isso quer dizer que Jesus confiava de que o Espírito Santo sabia convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus não precisava convencê-las. O Espírito fazia essa obra e as pessoas sentiam-se agradáveis diante de Deus, né? Diante de Jesus. A outra coisa aqui são as postagens. Deixa eu abrir aqui o Facebook, colocar na tela. Está aqui. Deixa eu atualizar a página aqui para gente ir a partir do culto de hoje, né? Então está aqui atualizando. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Aqui está o culto. Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje nós temos já aqui a curtida. Nós temos da Ivete Espíndola e da Gilda Oliveira, tá? Então, essas duas queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem os comentários que nós já colocamos sobre o culto. Vamos ver aqui sobre o dia de hoje. Hoje é 9 de setembro, tá? O mês é o mês amarelo, o mês verde e mês vermelho, não é? Já vimos por que isso. Agora, dia 9 é dia do médico veterinário. É dia do cachorro quente, do hot dog. É dia da velocidade. É o dia do administrador de empresas. É o dia do técnico em administração. É o dia nacional pela independência constitucional do Ministério Público e de aversão ao abuso de autoridade. É o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, tá? Então, esses são os comemorativos desse dia 9 de setembro. Aqui nós temos um vídeo sobre o tema Cruz e o Sangue de Jesus, é um tema cultural. Aqui tem um vídeo de estudo sobre os 10 pecados mais capitais para a Bíblia. Aqui os 10 mais capitais. Os 10 ensinos sociais mais relevantes de Jesus Cristo. Os ensinos sociais mais relevantes. E aqui um vídeo de relaxamento, né, que muitas pessoas têm utilizado. Aqui tem uma chamada para o culto matutino e aqui tem os vários temas que durante cada dia a gente está trabalhando no culto matutino. Aqui tem um curso de psicanálise, um curso de terapia familiar e um curso de vença a rotina conjugal. Tá? E aqui tem esses cursos e também tem as informações, tem tudo orientando sobre ele. Aqui tem um convite, não é? Diz assim, independente de negócio de igreja, independente de negócio de religião, reconheça, lamente, peça desculpas e decida. Tá? Então são passos que seriam ideais para você passar pelo novo nascimento. Aqui está assim, depois disto, depois do arrependimento, depois, né, de passar por esse processo, o Espírito Santo saberá cuidar, melhorar e lhe guiar pelo que for a vontade de Deus para o seu bem espiritual e existencial. O Espírito é quem orienta, tá? Mas eu me converti, eu me arrependi porque alguém de uma igreja falou comigo. Não, você não tem compromisso nenhum com igreja nenhuma. O seu compromisso é com Jesus. Depois disso, depois que você passar pelo novo nascimento, aí o Espírito vai lhe dizer
onde você deve ir, em que igreja você deve estar, em que religião você deve estar. Ou pode também dizer, como eu conheço pessoas que não têm religião nenhuma e ainda assim são bênçãos nas mãos de Deus, não é, depois do novo nascimento, tá? Aqui tem um banner sobre a casa de apoio. Aqui tem um vídeo falando sobre a preocupação que devemos ter com o coronavírus, não é? Essa jovem está entristecida porque ela foi quem não se protegendo contra o corona, ela foi que levou o vírus para seu pai. E o pai morreu. E ela está dizendo que o melhor amigo dela morreu porque ela foi irresponsável e levou aquela enfermidade para seu pai. Tá bom? Então esse vídeo é muito interessante, né? Aqui tem um banner sobre igreja é hospital, e sendo hospital é acolher o mundo com amor, com exagerado amor. Isso é o papel de um hospital de Jesus, um hospital, né, cristão. Aqui tem sobre o cristianismo, né, tem sobre a adoração dos cristãos, né? Aqui, veja só, não há adoração real enquanto amados de Deus sofrem carências ante o silêncio consciencioso aprovador dos que se dizem adoradores. Enquanto tiver gente na fila do osso, não existe adoração verdadeira. É isso que o texto está falando. Entendeu? Aquela adoração, Jesus, né? Enquanto tiver gente na fila do osso, não existe adoração verdadeira. Não existe adoração real. Não existe, né? Olha, deixa eu colocar aqui, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre essas coisas, né? Em outras oportunidades. Ok. Né? Outro que aqui diz assim: o melhor louvor a Deus é o sorriso de conhecidos. Né? O melhor louvor a Deus é o sorriso de conhecidos e desconhecidos, beneficiados com o testemunho de um adorador trigo em nome dele. Ixi. Esse é a verdadeira adoração. Aquele negócio de Jesus, ó Senhor, aquilo é. Deixa pra lá. A verdadeira adoração é isso aí. O resto é blá, blá, blá. Ok? Blá, blá, blá. Muito bem. Aqui tem um banner sobre um estudo a respeito do que é um culto terapêutico. Tá? Essa aqui é uma chamada para um estudo. Aqui não deixe... aqui é uma chamada do Psicalme para pessoas que precisam, né? Nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Aqui tem uma chamada para uma página sobre maus testemunhos nosso, cristão. Aqui diz assim, repare só, porque às vezes a gente... mas não é verdade. Olha, estão falando isso e isso a meu respeito, a respeito do cristianismo. Estão falando, mas não é verdade. Não faz diferença. É isso que isso aqui está chamando a atenção. Veja só. Deixa eu me aproximar para poder ler melhor. O mau testemunho. Verdades e mentiras. Verdades e mentiras do passado e do presente que o mundo tem anotado sobre o cristianismo. Sobre o cristianismo que somos, vivemos e pregamos, e que o tem afastado do evangelho, fazendo com que o ateísmo e o islamismo cresçam mais do que nós. Então, verdades e mentiras. Também é mau testemunho.
É claro que você não pode impedir mentiras. Você não pode impedir, né, que falem mentiras a seu respeito. Mas você pode atuar para, pelo menos, diminuir isso, pelo menos para não dar muita margem para isso. Entende? Então a gente deve fazer isso, porque quanto menos mau testemunho estiver sendo divulgado sobre nós, melhor para o evangelho que nós dizemos ter aceito e estarmos vivendo nele, tá? Aqui tem aquela lista, né, de artigos que nós temos escrito para um site de notícias aqui da cidade. Tem vários temas que já tratamos, está aqui. Aqui tem aquele rapaz, aquele pregador, pedindo desculpas em nosso nome, né, por nós que nos dizemos cristãos, que arrotamos esse cristianismo. Então ele está pedindo desculpas por causa da nossa arrogância, né, a nossa necessidade humana de julgar e condenar as pessoas porque elas não são, não fazem, não creem nas coisas que nós achamos que é o ideal para elas, né? Nós achamos, então julgamos e condenamos elas. E aqui o culto de ontem, que está aqui curtido por Ivete Espíndola, Valdeixo Lisboa, Gilda Oliveira e Sebastião Monteiro. Só gente boa, né? Gente do coração. E a gente transmite um abraço muito grande para cada um deles. Deixa eu ver se tem algum tema aqui que eles colocaram para a gente conversar. Não tem assim um tema específico, né? Não tem um tema específico. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos para... Deixa eu ver o horário. Não vamos mais. Não dá para a gente ir. Então, a gente vai para a nossa oração final. Tá? Deixa eu tirar aqui o Facebook. A gente vai para a oração final. A gente vai agradecer a Deus. A gente vai agradecer porque Ele está nos fazendo parecidos com Jesus e vamos pedir que o mundo possa ver isso, né? Possa ver essa mudança, possa ver esse milagre que está acontecendo na vida da gente. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu já tens providenciado para a nossa vida, para o nosso crescimento, para cada vez mais parecermos com Jesus Cristo. Obrigado por isto. E pedimos agora ao Deus que o mundo ao nosso redor, ou ao mundo que está mais distante, todo mundo possa estar não só percebendo esses milagres, mas possam desfrutar, Senhor, desses milagres. Que o mundo seja mais feliz porque convive com a gente. Que o mundo seja mais feliz, Senhor, contigo, porque conhecem e vivem o nosso testemunho. Te pedimos e agradecemos tudo isto no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que mais? O lembrete são os links 14, 15 e 16, não é? Que nos fala sobre os 3 cursos que nós chamamos a atenção para vocês no desenrolar do Facebook. O link 3, que fala sobre os vídeos estudos, não é? Vídeos estudos que estão disponíveis na internet, que nós produzimos, e na sua rede social, divulgue uma causa social. Né? Aqui tem falando sobre o ótimo dia hoje para repensar sua vida com seus colegas e amigos. E a gente vai se despedindo e que o Senhor continue lhe abençoando. Deixa eu botar aqui uma musiquinha. E que hoje seja um dia muito especial na sua relação com o Senhor, tá bom? Até mais.